Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E ontem o São Paulo foi acompanhar aquele sorteio da Conmebol Libertadores, saíram os adversários do São Paulo, tem o grupo, que é o grupo D que o São Paulo está, e aí Júlio Casares e Belmonte saíram para as falas, para as respostas, as perguntas que muito interessam pro torcedor são paulino, né? E aí eu trago para vocês aqui agora qual que é o plano para o uso da equipe de base, que é o que tem dado muito o que falar nesses últimos dias, onde o técnico do São Paulo aparentemente não gosta nada de usar a categoria de base. Tem também renovação contratual de titular do São Paulo Futebol Clube. Além disso, eu quero falar também sobre Paul Fernandes, o que está acontecendo com o jogador pedido por Zubeldia lá no Boca Juniors na oportunidade, e além disso tem várias e várias notícias. Teve jogador titular do São Paulo também que recusou 2 propostas da Rússia. E agora ele deve, inclusive, sair do São Paulo. Estou fazendo um mistériozinho para você vir comigo então nesse vídeo aqui. Vai vir comigo ou não vai? Tá bom, então. Então chega nesse like aí, vamos lá. E se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu, Juba, faço questão de ter você por aqui, beleza? Então vamos lá. Olha só. Os adversários do São Paulo saíram no sorteio da Conmebol lá e são Talleres, da Argentina, né? Um velho conhecido do São Paulo, que nos eliminou, inclusive, numa pré-Libertadores. Tem também o Libertad, do Paraguai. E tem o Alianza Lima, que é do Peru. Os times aqui, o Libertad e o Alianza Lima, eles são times assim mais modestos, né? Eles têm história na Libertadores e tal. O São Paulo comemorou, o Belmonte comemorou a logística. Falou, ficou perto. A Argentina, por exemplo, é aqui do lado. O Paraguai é aqui do lado, tudo vizinho. E quando você pensa ali no Alianza Lima, uma viagem um pouquinho mais distante, mas também nada demais, né? O Peru também, nada demais, de boa, viagem de boa. E o São Paulo comemora, porque quando o São Paulo estiver jogando a Libertadores, ele também estará jogando Copa do Brasil e Brasileirão. E o Brasileirão, assim, não tem eliminação, né? Você vai até o fim, 38 rodadas. Então, de fato, é importante você ter uma logística interessante. Não pegou times, por exemplo, da Bolívia para jogar em altitude, time do Equador que joga em altitude. Você pegou times aqui mais próximos que jogam jogos mais de boa, né? Pelo menos o Talleres e o Libertad. São países assim que não tem altitude, Paraguai e Argentina é tudo de boa aqui. E pro São Paulo fica uma questão de ter a obrigação de classificar, né? Você pensa assim, mas o nosso técnico, o que a duras penas empatou com a Inter de Limeira da Série D e não ganhou do Velo Clube, empatou também e perdeu pro Red Bull com 1 a mais, e tomou virada da Ponte Preta em casa. Realmente o São Paulo é um time que tem sido vergonhoso, né, com o Zubeldia. É um resultado bom contra o São Bernardo, um resultado razoável contra o Novo Horizontino, valeu mais a classificação do que 1 a 0. Contra o Palmeiras, o técnico muda o que estava ganhando, ou seja, ele não ganhava, ele muda contra o São Bernardo e Novo Horizontino, e começa a ganhar. Ganhou os 2 jogos. Contra o Palmeiras, ele muda de novo, né? O time que estava ganhando, ele foi lá e mexeu, e aí perdeu pro Palmeiras de uma maneira, assim, vergonhosa também, não era pra ter perdido. O Palmeiras não fez aquele gol de pênalti. Aquilo foi uma criação, uma invenção da arbitragem e dos bastidores que o Palmeiras eventualmente tenha. Então o São Paulo de fato era pra ter sido um 0 a 0 contra o Palmeiras. Mas não deixa de ser um time que estava ganhando e mexeu. O técnico Luiz Zubeldia, sabe aquele time que tá ganhando e não se mexe? Nem isso ele fez. Então o trabalho dele, que no meu modo de enxergar era um trabalho nota 2, hoje ele é nota 0. E eu estou esperançoso na Libertadores, não é por causa do Zubeldia, é porque eventualmente o São Paulo troca de técnico, é porque o São Paulo tem uma camisa gigantesca para jogar na Libertadores, é porque você não vai pegar Botafogo, Flamengo, Palmeiras, você vai pegar um ou outro, não pega todos, né? Uma hora o Flamengo e o Botafogo se pegam lá, o São Paulo pega o Palmeiras, você elimina um, o outro elimina o outro, tem só 2 jogos dificílimos, normalmente, né? Normalmente não é igual aquela Copa do Brasil que o São Paulo ganhou, que teve que ganhar do Sport, que era mais fácil, Ituano mais fácil, aí pegou Palmeiras, Corinthians e Flamengo, aí é muito difícil. Na Libertadores, normalmente, você pega 2 adversários dificílimos. Por ter o cabeça de chave, o São Paulo, por exemplo, ele não começa pegando aí o Inter, começa pegando o Flamengo, o Botafogo, é o Libertad, o Alianza Lima e o Talleres. Acho que tá de boa, obrigação nossa de passar, não tem meio termo, tá? E o Belmonte, perguntado sobre o uso da equipe de base, ele fala assim,
realmente temos que usar a categoria de base, é difícil, coisa e tal, e queremos usar essa garotada da base aí como terceira opção de elenco. Ou seja, Caleri titular, André Silva reserva, Rian Francisco terceira opção. Cédric Soares titular, Igor Vinícius reserva, Mike terceira opção. E assim por diante. Lucas Moura titular, Eric reserva e Lucas Ferreira terceira opção. Não tem mistério, não tem outra solução. O São Paulo enxerga que é assim que funciona e vai fazer desse jeito. Pelo menos como terceira opção é menos mal do que voltar para a base, emprestar para o Sport, como foi o Pedrinho Vilhena, emprestar para a Inter de Limeira, como foi o Ibali. Acho que o São Paulo, pelo menos usando como terceira opção, é menos mal. E o Belmonte ainda falou, mas o futebol é dinâmico, né? O futebol que joga quem tá melhor. Então, como terceira opção, os caras terão mais minutos agora para jogar em 2026, que é o ano que vem. Acho que dos males o menos mal, vai. Eu queria ver mais do Rian Francisco, pelo menos, que é um foguete na equipe de base. Mas pelo menos o São Paulo, olhando pro Caleri, André Silva, num ano dificílimo que tem que voltar a ganhar, acho que tudo bem, vai, menos triste. Mas, é claro, se o Rian Francisco jogar mais do que o André Silva, do que o Caleri, ele tem que ser colocado pra jogar. E aí teria que ter um técnico. O Zubeldia não vai fazer isso, é essa lenga-lenga de sempre, uma coisa bastante triste. Vamos torcer aí pra diretoria acordar e tirar o São Paulino desse pesadelo que dura bastante tempo já, né? O Cédric Soares, ele tem um contrato que se renova automaticamente, tá? Então o São Paulo, ele não tem nem que sentar para renovar com o Cédric, são palavras do Belmonte. O São Paulo pode não querer renovar, aí ele não renovaria automaticamente. O Cédric pode não querer renovar, aí ele não renovaria automaticamente. Mas, se cada um ficar, o Cédric treinando e o São Paulo cuidando de outros interesses, o contrato dele será renovado automaticamente e aí ele terá até o fim do ano de 2025 contratado pelo São Paulo. O contrato que era inicialmente de 3 meses se estende e vai até o último dia de futebol de dezembro e aí acabou. Aí o Cédric e o São Paulo terão que sentar de novo para conversar. Então agora eu achei bacana, o São Paulo já colocou ali que vai renovar, depende só do Cédric, como sempre, né? Dependemos da vontade do jogador. E tudo bem. Isso é justo. São Paulo não tinha como fazer diferente, pelo menos aqui com o Cédric, acho que São Paulo acertou em toda a movimentação. Desde trazê-lo para treinar aqui, desde assinar um contrato de produtividade, fez aquele contrato de experiência, né? Igual você tem quando você arruma emprego numa empresa. Você tem os 3 meses de experiência e depois você pode ser efetivado. O Cédric agora ele vai ser efetivado e para mim, o São Paulo aqui acertou em tudo, tá bom? O Júlio Casares, ele participou de uma reunião na Conmebol que foi bastante interessante no meu modo de ver. Ele, a princípio, já saiu de uma matéria que o Júlio Casares ele iria se reunir com o Cerro Porteño e também com a Conmebol. E o Cerro Porteño foi aquele time que teve aquela polêmica com o menino Luigi do Palmeiras, caso de discriminação e tal. E agora, o São Paulo indo se reunir com o Cerro Porteño, soava, num primeiro momento, até tava conversando com amigos são paulinos, o São Paulo vai se reunir com esses caras aí? Como pode? Como é que pode o São Paulo? Parece que tá carimbando que os caras acertaram e tal. Não foi nada disso. O São Paulo foi se reunir com o Cerro por conta de uma questão de bobadilha, que o São Paulo divide ali os direitos federativos do cara, e também com a Conmebol, tanto para lutar contra o caso Luigi, lutar contra esse caso de discriminação, de raça, né? Não vou falar aqui a palavra, porque pega mal no YouTube, mas assim, é deplorável o ato, a diretoria do São Paulo ir contra esse tipo de bizarrice, esse tipo de crime. É melhor mesmo o São Paulo fazer, e perfeito pro Júlio Casares, perfeito pro São Paulo. Então foram esses dois casos, a arbitragem e também o caso da discriminação de seres humanos, que é inaceitável, é absolutamente inaceitável. Parabéns pro São Paulo, então, por essas duas causas. E quando é o papo de arbitragem, o São Paulo mesmo, no Júlio Casares, ele fala-se muito que nós não temos bastidores, né? Tem hora que tem erro pra gente. E aí, esse erro pra gente, eu não vou nem falar qual que era o bastidor e tal. Então, assim, é lamentável, né? Quando é contra o São Paulo é lamentável, quando é a favor também é lamentável. O que tem que ter é não ter erro de arbitragem. Teria que ter um movimento para profissionalizar a arbitragem. Aqui no Brasil, beleza, ontem foi o São Paulo que se ferrou com o Palmeiras. Amanhã pode ser o Palmeiras que se ferre com o São Paulo, aí o Palmeiras se ferra com o Corinthians com o Flamengo. Então essa bola de neve precisa acabar.
Esse problema gigantesco aí de arbitragem, ele tem que acabar. É claro que nós, São Paulinos, hoje estamos incomodadíssimos com o lance contra o Palmeiras, mas de fato o erro, a ruindade precisa acabar. Contra o Palmeiras eu nem considero que tenha sido erro. Ali pra mim foi sim um trampo de bastidores, eu não sei quem fez, eu não sei se foi comprada a arbitragem, acho que não, né? É pesadíssimo falar que foi ou que poderia ter sido, acho que não. Não acho, sabe? Tem gente que fala, a Leila comprou a arbitragem. Eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acho que a Leila ligou pro técnico, pro juiz lá, pro árbitro e falou, quanto você quer pra roubar pra mim? Não acho isso. Sinceramente, não acho. Quando tem um pênalti mandrake, igual que foi aquele contra o São Paulo, do Arboleda contra o Vitor Roque, é claro que você abre ali um campo de discussão. Mas ainda assim não acho que teve uma compra. Depositou 1 milhão pro cara lá e o cara... Não acho isso, sinceramente. Mas claro que quando você vai apitar contra o Abel Ferreira, já fica no subconsciente, né? Que ele reclama pra caramba, o cara tem a Leila Pereira nas costas, a estrutura que o Palmeiras bilionário atual montou com o dinheiro da Leila Pereira. Então fica no subconsciente e o árbitro, se fosse São Paulo contra o Água Santa, acho que não marcaria aquele pênalti e voltaria no VAR. Agora, como era São Paulo e Palmeiras, o cara mantém e finge que não está vendo. Isso é ter bastidores, é ter grandeza. Isso é ter bastidores, é você ter moral na praça, moral na rodinha. E o que o São Paulo ele teve até hoje foi uma falta de moral tremenda. E isso se via muito quando o Júlio Casares postava uma foto, por exemplo, com o Roberto Carlos. A postagem do Júlio Casares mostrando que ele tava na linha do gol de bicicleta do Caleri. Carlos Belmonte falando em programa aí que não vende ninguém. Falando no campo, não vendo mais por jogador da base por 9 milhões de euros, nem pelo dobro, nem por 18. Aí vende o William Gomes por 9 milhões. E aí depois fala, não, falta espaço. Porra, lógico que falta espaço. Ele mesmo comprou o Ferreirinha. Ele mesmo trouxe o Zubeldia que não usa a base. É claro que falta espaço. Então esse tipo de conduta ridícula foi levando o São Paulo a uma pequenez, né? Eu duvido que se é o Dorival que tá no banco de reservas, se é o Tite, se é o Felipão, se é o Luxemburgo, se é o Renato Gaúcho, não que eu queira esses técnicos, tá? Mas se são esses caras no São Paulo, eu duvido que é a mesma coisa de você olhar e ver o Zubeldia pulando, expulso, e pula, e grita, e vai expulso. Pô, legal que o Zubeldia luta pelo São Paulo, mas não dá pra tirar o fato de que o árbitro, o juiz do jogo olha pra ele e vê ali um bobinho, sabe? Um cara esperneia pra tudo. Ele esperneia por causa de um lateral. Como é que você vai levar a sério? Lembra da fábula do lobo, do Pedrinho e o lobo? Que o Pedrinho toda hora, tem um lobo! Aí era mentira. Tem um lobo! A família ia toda, era mentira. Pai, tem um lobo! A família ia toda, era mentira. Até o dia que tinha o lobo, ele foi lá e foi comido pelo lobo. Lembra dessa fábula de criança? Eu acho que o Zubeldia é mais ou menos isso. Ele esperneia por um lateral. Ele esperneia por causa de um tiro de meta. Ele esperneia ele vai tomar cartão porque o adversário inverteu uma falta no meio campo. Esperneia. Na hora que tem realmente que ele espernear, que era nesse pênalti do Vitor Roque, ninguém leva ele a sério mais, porque ele vai espernear naquele lance e em todos os outros durante 90 minutos, todos os jogos que ele não estiver suspenso. Então se perde, sabe, nesse momento aí. E todo mundo sente isso. Quando os esses bastidores olham pro São Paulo aí, olham tirando sarro. Uma coisa é uma entrevista do Abel Ferreira, reclamando de arbitragem. Uma coisa é do Tite. Uma coisa é do Renato Gaúcho. Outra coisa é do Zubeldia. É claro que muda. É claro que não tem o mesmo peso. Um Zubeldia da vida, um Alberto Valentinho, um Thiago Carpini reclamando de arbitragem. Claro que não tem. O peso é maior pros cobrões e é por isso que eu bato tanto na tecla que o São Paulo tem que ter um técnico de verdade. Meus amigos, por falar em Zubeldia, ele indicou pro São Paulo o Júlio Casares, então ele fala que os bastidores, ele foi lá pra conversar que estarão de olho. É isso, não tem muito o que fazer, né? Não é comprar ninguém, acho que o Júlio Casares fez, inclusive a parte dele, estou aqui de novo elogiando essa atitude dele na Conmebol. E o Zubeldia indicou também Paul Fernandes, o veterano, 34 anos, lá do Boca Juniors. Ele tem 34? Acho que é 34. Lá do Boca Juniors para trazer para cá pro São Paulo. Ele acabou não vindo pro São Paulo, o São Paulo assustou com valores, o Boca não queria liberar a princípio, coisa e tal. E aí o Paul assinou um pré-contrato com o Fortaleza, time lá do Ceará, que é comandado pelo
Como é que chama aquele cara? O Vojvoda, né? Há muitos anos. E aí, quando o Paul Fernandes assina lá, ele vai pro Vojvoda, que também é um técnico argentino. Chega lá, a torcida do Fortaleza, que nem é a torcida mais exigente do futebol brasileiro, convenhamos também, hein? Não é igual a do São Paulo e do Palmeiras que vai o cara antes do jogo começar, do Palmeiras principalmente. A do São Paulo critica bem, a do Corinthians, os caras cobram muito. A do Fortaleza, ela não é uma torcida historicamente do amendoim, sabe? Da cobrança pesada. E aí os caras estão cobrando de maneira pesada o Paul Fernandes, colocando que ele é um jogador ridículo. E isso é mais um dos Santiago Longos da vida, será? Que poderia ter vindo pro São Paulo. O São Paulo teve Santiago Longo e Jamal Lewis como duas das contratações mais inexplicáveis da história. Ainda bem que não custou o que custaram Galopo, Pablo, Everton Felipe, Raniel, Orejuela, né? Ainda bem que pelo menos Santiago Longo e Jamal Lewis vieram só pelo salário e voltaram para os seus times. Mas, se o São Paulo tivesse contratado, teriam sido contratações das mais bizarras da sua história. E o Zubeldia, quando foi apontar alguém, apontou um veterano de 34 anos do Boca Juniors que está sendo vaiado no Fortaleza. Fica aí a dica, fica aí o alerta para quando o Zubeldia indicar jogador, ter sempre uma pulga atrás da orelha, porque não é mole não o que acontece no São Paulo, que era para estarmos de novo com uma bomba aí, talvez dessa vez chamada Paul Fernandes. É claro, se você tem um técnico que você não confia para indicar jogador, o que você faz? Belmonte, se você não vai confiar no Zubeldia, talvez até por esse caso do Santiago Longo e também do Paul Fernandes, o que você faz com um técnico que você não confia para te indicar um jogador? Fala comigo aí, São Paulino, fala comigo, porque assim, não tem outro caminho, né? Não tem outra saída. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!